Boa noite, amigos e irmãos. Que Deus nos abençoe, que a paz do Cristo possa estar em cada coração. Hoje nós vamos ter a oportunidade oferecida pela Diretoria de Ação Doutrinária da nossa Casa Cristo Redentor de refletir a mensagem A Resposta Celeste, retirada do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e o espírito Enéio Lúcio. A mensagem nos fala de uma solicitação feita a Jesus por Bartolomeu, um de seus discípulos, referente às súplicas dos homens. Assunto muito atual para nós que estamos vivenciando uma pandemia de coronavírus. Conta-nos o Mestre Jesus que antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão de verdade celeste, andando de uma aldeia para outra, cada uma mais distante, acompanhado de um cão amigo, quando de repente anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. A solidão em plena natureza era medonha, e ele então orou, implorando a proteção do Eterno Pai. A noite era muito escura e sem luar, e percebeu uma larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançara, e dispôs-se então a deitar-se e dormir para descansar o corpo. Começou a se instalar no local e de repente apareceu uma nuvem de moscas vorazes que o atacou, obrigando então a sair dali, daquele lugar e retomar o caminho. O ancião andou mais um pouco e se deparou ainda com um volumoso riacho, num trecho da estrada. Havia uma ponte rústica e além dela a terra parecia sedutora, semelhando-se a um extenso lençol branco. O pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o animal, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. E agora, o que fazer? Sem recursos para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa, acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões que se ouviam longínquos. De repente, a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, totalmente partido. O peregrino teve que se deslocar debaixo de toda a chuva para procurar um novo abrigo. Depois de andar quase 2 milhas, encontrou um casebre rural com a luz acesa por dentro e suspirou aliviado. Bateu à porta. Um homem ríspido o atendeu e foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que ele chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a sair dali e seguir adiante na sua caminhada. Coitado, acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. E a breve espaço notou que o cão,
assustado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se então nas trevas, na escuridão do local. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus. Passou a noite ao relento. Alta madrugada, ele ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer. E quando o sol ressurgiu, resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando todos os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantia a tranquilidade do pouso. Foi informado que seguia em trilha oposta à localidade do destino. Empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajantes imprevidentes já haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara. E quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco dantes acolhedor era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, ele procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçou infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, e prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenhar a sua tarefa. Nesse ponto da narrativa, o Mestre Jesus fitou Bartolomeu demoradamente e terminou falando assim: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Meus queridos irmãos, vamos agora refletir um pouquinho sobre esse ensinamento de Jesus, contido nessa história intitulada A Resposta Celeste. Todos nós sempre apelamos a Deus ou à espiritualidade em momentos difíceis e esperamos ser atendidos. Mas, muitas vezes, a resposta celeste não é dada como gostaríamos, porque existem impedimentos que não conhecemos. Nesta mensagem do Espírito Neio Lúcio, percebemos a misericórdia de Deus se fazendo presente para proteger o ancião das ciladas do caminho. Mesmo sendo um pregador do Evangelho de Jesus, o ancião não conseguiu perceber a ajuda do alto, porque não entendeu o que estava acontecendo. Poderíamos interpretar a resposta celeste oferecida a ele como oportunidade
para fortalecimento da fé em Deus. A reflexão desta mensagem é para mostrar-nos o quanto temos recebido de Deus e não conseguimos registrar por falta de fé. Quantas vezes pedimos algo que achamos importante e Deus não nos concede, porque sabe que não é importante para nós como espírito. A lição dessa mensagem reforça a necessidade de interpretarmos corretamente a vontade divina. Quando confiamos em Deus, entregamos a Ele o direcionamento da nossa vida. Ao solicitarmos algo, devemos observar se o que estamos pedindo está de acordo com o que necessitamos. Precisamos, meus irmãos, aprender a refletir as consequências que poderão ocorrer diante das nossas solicitações feitas ao Pai. Voltando à mensagem, o ancião estava seguindo para fazer um trabalho espiritual e no meio do caminho ocorreram todas aquelas dificuldades citadas, impedindo dele se abrigar das chuvas. Como nós reagiríamos se fosse conosco? Qual seria a nossa atitude? Logo no primeiro momento, a dificuldade que aconteceu no caminho. Seguiríamos a viagem debaixo do temporal para cumprir o nosso objetivo? Ou desistiríamos no meio do caminho? Quando nos fosse negada a hospedagem na casa do sítio, como reagiríamos? Quem de nós pensaria que estava recebendo auxílio espiritual para evitar os perigos da estrada? Ficou bem claro para nós a fé em Deus, a perseverança do ancião, a luta para manter-se firme no caminho escolhido, a aceitação das dificuldades com resignação e esperança para chegar ao seu destino, ao local aonde iria pregar os ensinamentos de Jesus. Nem sempre, meus irmãos, a resposta celeste estará de acordo com o esperado por nós, mas a fé e a confiança em Deus deverão estar sempre presentes para interpretarmos o socorro colocado à nossa disposição. A certeza de que nunca seremos abandonados por Deus fortalece a nossa fé. Sejamos gratos ao Pai de amor, de misericórdia, de bondade e de justiça. No momento atual em que estamos vivendo, a pandemia da Covid-19, observamos o número altíssimo de desencarnes, falta de leitos, de medicamentos, milhares de famílias sem direito a homenagear os seus entes queridos que partiram para o mundo espiritual, muita dor, muito sofrimento, muito desemprego. E muitos seres estão pedindo a Deus para eliminar o vírus causador de tudo. Mas então pergunto a vocês, meus irmãos queridos, será que estamos pedindo corretamente? Ou deveríamos pedir a Deus para ajudar-nos na nossa transformação interior, para sermos capazes de anular este vírus com amor? Fica então a reflexão para todos nós. Que Deus nos abençoe
Ilumine as nossas mentes para entendermos os seus desígnios. Paz e luz para todos. Que Deus abençoe a todas as famílias que perderam seus entes queridos, a todos aqueles que estão em sofrimento nos hospitais, que abençoe os profissionais da saúde para que continuem fazendo o seu trabalho por amor. Ilumine as mentes dos nossos governantes para que possam criar políticas que ajudem a minorar esse sofrimento tão grande que está ocorrendo em todo o mundo. Paz e muita luz para todos. Que assim seja.